Senhor, meus amados, mais uma vez, sobre o vosso assento. Eu vou só pedir licença aqui ao pastor Irene, jogar essa água aqui, mas não vai cair, não. Tá tranquilo. Só para a gente não provocar uma presente. Parece que tem um perigo ali em cima, né? Ou não? Tem um pratinho aqui? Tem, né? Eu tô. Isso aqui é muito livre. Aleluia. Louvado a Deus por essa oportunidade preciosa de virmos à casa do Senhor. A convite do pastor Celso. O pastor Celso, ele não perde, ele dá uma ordem. E a gente estava na bateria de atividades, aí vamos estar fazendo, encerrando a matéria de biomédica. E semana inteira com atividades, mas a gente não pode se dar o direito de querer ficar em casa dormindo na hora do culto. Tem que vir para a casa do Senhor, celebrar o nome dele. E estão me acompanhando aqui, 3 varões lá da nossa igreja. Nosso querido irmão Tiago, irmão Diácono Larilson, e o irmão Tito, irmão Flávio, né? Que é saxofonista aqui na região de Diadema. E eu quero louvar a Deus por aproveitar aqui essa oportunidade. Pode ser fazer um oportunidade com você, então. Vai ter aí uns 30 minutos, ali, 20 horas e 17. Vamos louvar a Deus. Hino 111 na harpa cristã. Opa, passa gol. Cadê meu Tito? Bora louvar o Senhor. Isso aqui é uma harpa, pastora? É uma harpa cristã? Bora aqui. Aqui eu peguei emprestado aqui, a harpa da igreja. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais toca aí, irmão Deus? Toca também, irmão Deus? Glória a Deus.
essa ação transformadora do Senhor nosso Deus. Eu não vou estar aqui com os irmãos. Opa! Glórias a Deus. É muito bom, né? Portanto, estarmos aqui nesta quinta-feira para celebrarmos o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus aos nossos corações. Esse é um ministério está escrito em todas as carreiras, de cura e libertação e cura. E hoje nós temos esse propósito, quinta-feira, de cura e libertação. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra. Eu amo muito a palavra de Deus. Lá na igreja nós estamos lendo a Bíblia na totalidade esse ano de 2026. Instituiu um ano temático da palavra. E logo no comecinho do ano, nos primeiros 7 dias do ano, nós fizemos um trabalho intitulado Priorize Deus, focado na palavra. Quando foram descobertos livros no templo do Senhor, estavam esquecidos, abandonados, e quando foram reencontrados, eles leram aquilo com muita ênfase. E dali por diante, nós iniciamos o livro do Gênesis, no capítulo 1, no dia 1. Primeiro dia do ano, nós estávamos lendo o capítulo 1 do livro do Gênesis. E amanhã nós já chegamos ao livro de 2 Reis, capítulo 19 e 20 de 2 Reis. Amanhã a gente faz essa leitura e a certeza é que os irmãos estão muito empolgados. Agora mesmo eu saí e deixei uma pergunta para eles lá no grupo. Falei, olha, eu estou indo pregar, tem uma pergunta. Quando eu voltar, a gente discute a questão. E aí eles ficaram lá, responderam, responde do jeito, responde do outro. Depois, quando eu chegar, a gente vai averiguar ali e conversar um pouquinho com eles sobre a pergunta que foi lançada. Porque assim, a gente tem que voltar para a palavra, não tem jeito. Cura e libertação. E a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e... Então, não tem outro caminho. Trilhar por esse caminho da verdade. Conhece a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Como você vai conhecê-lo? Através da palavra. Através da palavra. E aí você encontra essa libertação necessária. Isso aqui o pastor Celso com muita propriedade. Não apenas da questão física. Não apenas da estrutura física, uma cura física, ou uma providência que ele faz isso. Eu costumo dizer na igreja que a nossa plataforma, e sei que aqui também é assim, a nossa plataforma não é prosperidade. A plataforma é o Evangelho, é o Evangelho de Cristo. Todavia, a gente acredita num Deus que prospera, que vai prosperar. Apesar de não pregarmos isso, mas a gente acredita que o nosso Deus faz prosperar, que Ele abre a janela do céu, nem porta porque porta qualquer um abre, mas a janela só abre quem está por lá de dentro. Ele abre a janela do céu e libera a bênção sobre nós. Libera seu favor. E tem uma palavra que eu quero compartilhar convosco. O pastor Celso leu Mateus capítulo 7. Eu quero ler o segundo livro, ou segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos, também no capítulo 7. E quero partir do verso de número 31, compartilhar convosco uma palavra que fala também de libertação, de uma cura, de uma libertação. E os métodos utilizados por Jesus para que essa cura acontecesse. Quando o pastor citou Tiago, com muita propriedade, porque o óleo é cura, é remédio. Era para untar a ferida mesmo, então remédio. Mas não era o óleo que curava. Quem curava era a oração da fé. E a oração da fé, aleluia, curará o enfermo. Se ele tiver cometido algum pecado, seriam perdoados. E o Senhor levantará a glória. Aleluia. Mas Jesus, dentro da sua sabedoria, no seu trâmite terrenal, no seu ministério terrenal, ele vai usar uma forma diferenciada para curar uma pessoa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. 31, por diante do capítulo 7 de Marcos. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um quê? Que falava dificilmente. Ou
e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E aí começa o processo diferenciado de Jesus. Porque, se você for observar os milagres que Jesus opera, na maioria das vezes, pastor Celso, alguém chega e pergunta: Senhor, se quiseres, pode fazer, quero. Fica ali. Vai lá e cura o indivíduo, lança uma palavra. Mas nesse caso, atento à leitura, é tirando-o a parte de entre a multidão. Já tem alguma coisa diferente aqui. Tirando a parte de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo colocou-lhe a língua. E levantando os olhos aos céus, fez o quê? Suspirou e disse: Efatá. Isto é, abre-te, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais divulgavam. E admirando-se sobremaneira dizia: tudo faz, não é Marromeno não? Tudo faz bem. Aleluia, faz ouvir o surdo e faz falar os mudos. Pai, a tua palavra foi lida. Não é minha palavra, não é do pastor Celso, não é do pastor Irene. É a tua palavra. E eu acredito, Senhor, que a tua palavra, por ela só, pelo que foi lido aqui, já é o suficiente para vidas serem curadas aqui nesta noite. A tua palavra lida tem poder. Aleluia, pessoas que estão aqui nesta noite, aleluia, Deus, eu quero que venha um ímpeto de receber uma cura, de receber uma libertação, já o recebem pelo poder da tua palavra. Ela é vida, ela é eficaz, e a tua palavra testifica de ti, dizendo que tudo que o Senhor faz bem, para a glória a Deus, aleluia do teu nome. Nós te bendizemos, fica conosco nessa noite. Amém, amém. Aleluia. Meus amados, palavra muito clara, né? Dispensa até uma explanação, a gente avançar aqui no discurso, como o próprio Jesus fez lá no capítulo 7 de Mateus, lido pelo pastor Celso, e que trouxe admiração, né? As pessoas dizem: rapaz, ele não fala como os escribas, não, né? Mas eu quero que vocês entendam algumas verdades que esse texto nos traz. A Bíblia diz que Jesus está numa região parecida aqui com um grande ABC. Deus diz que é Decápolis. Decápolis é um lugar onde estava concentrada 10 cidades. Havia ali uma região aqui, né? Diadema, São Bernardo, Santo André, São Caetano, uma região. E Jesus estava passando. Deus diz, tornando a sair do território de Tiro e de Sidom, foi acalmada a Galileia pelos confins de Decápolis. E Jesus passava por ali, e a Bíblia diz que de repente ele é abordado. Trazem a ele um surdo. E não apenas surdo, esse homem tinha dificuldade de falar. Tinha, como diz lá no Nordeste, a língua pegada. Então ele não conseguia falar. E se tem uma coisa que é difícil, se a pessoa ela for gaga, né? Fala mais ou menos, meio arrastada ali e tal. E se você apurrinar essa pessoa, ela, pronto, aí que não vai mesmo. Eu já vi gato cantar. Tem um cantor do Rimos, alguma coisa assim, que canta perfeitamente bem. Aleluia. Mas para falar, né, tem as suas oscilações. O gato, se você deixa ele ansioso, pronto, aí é kikiki, cacacá, não sai nada. Porém, aleluia, quando Jesus chega, ele tem poder para fazer um milagre e essa gagueira sai. E o texto diz que ele lhe trouxeram um homem surdo. Um homem surdo. E que tinha dificuldade com a fala. E aí as pessoas queriam ensinar Jesus, pastor. O nosso problema é esse. A gente quer ensinar para Jesus como é que ele tem que fazer as coisas. Não, o Senhor fez assim com o pastor Celso.
assado comigo, ou então do mesmo jeito. Não, irmãos, não. Você tem que orar, e a oração do crente tem que ser com inteligência. A Bíblia diz que nós temos que orar a Deus em nome de Jesus. Para que seja feita segundo a vontade dele. Então a gente quer que a nossa vontade seja feita. E a gente quer que o Senhor faça de uma maneira como a gente direciona ele. Não é assim não. Aí você ora, põe na mão dele e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, porque a minha Bíblia diz que a vontade dele para mim e para você é boa, é perfeita e é agradável. Aceite a vontade de Deus e glorifique o nome do Senhor. Mas a gente não tem que ser do meu jeito. Eu lembro da irmãzinha que ela toda, né? E ela dizia assim: olha, eu, quando for ser batizada no Espírito Santo, eu não quero ser batizada naquele fulano, beltrano, esse fulano. Porque elas fizeram muitos escandalhados. Levantou do banco, empurrou cadeia, aí aquela coisa toda, empurra. Eu não quero ser assim não, Jesus. Quando o Senhor for me batizar no Espírito Santo, você me batiza em casa, tranquilinho lá no canto, sabe? Sem muito movimento, né? Sabe, às vezes eu tenho as pessoas que fazem as meninas, mas assim não, né? É coisa pra dentro. Não, irmão. Você está cheio, tem que glorificar Deus, adorar, deixar a glória do Senhor manifestar. Mas tem pessoas que não. Elas querem conter. E aí ela não queria. E ela via as irmãs cheias do poder. Hoje em dia não tem mais, naquela época que tinha as irmãs do toque. Meu Deus do céu, olha que época boa, né? Duas marcas que nós estamos perdendo: as irmãs do toque e dos joelhos carregados da oração. Aleluia! Eram duas marcas que não se voltavam nas mulheres da igreja. Hoje em dia não tem mais isso. Nos valores da igreja, hoje em dia, aleluia, a gente na orelha tem que colocar um tapetinho, tem que colocar, aleluia, como é que chama? Tem uma almofadinha, pastor, né? Você vai lá no Brasil, até o tempo quando eu vou nessa hora. Quantos saber? Tem umas almofadinhas. Que é para quê? Que é para não machucar, não tirar o pelinho do joelho, sei lá como é que é, não gastar as cartilagens. Eu não estou dizendo de uma ornamentação. Aqui tem um tapete com público, lá na igreja também tem, aleluia. Mas eu estou falando, não, irmã, é vigia. Todo mundo com o tapetinho debaixo do braço. Todo mundo chega com o travesseirinho para botar aqui para orar. Não! Quando minha mãe, que hoje já mora no Senhor, aleluia, sofreu um infarto lá na Bahia, e ela foi levá-la ao hospital, as enfermeiras ficaram intrigadas, disse: mas rapaz, que negócio é esse no joelho dessa mulher? Que coisas pretas são essas no joelho dela? Aleluia! E eu disse para ela mandar isso sair, aleluia, é o resultado de uma vida de oração. Ela orou por muitos, aleluia, foram convertidos pela oração dela. Hoje tem muitos orando por ela, e eles me chamaram para o sepultamento dela, mas Deus abençoou. Aleluia, ela foi lá, aleluia, passou por aquele hospital, Deus a recuperou. Ela veio para cá, mas o povo ficou ainda 5 anos conosco, e Deus abençoou graciosamente, porque vida de oração, vida do altar. Mas não, Senhor, tem que ser do meu jeito. Quando eu for batizado no Espírito Santo, eu quero uma coisa com classe. Que nem agora nós passamos na Semana Santa, o pessoal falou assim: olha, sepultaram lá o corpo de Jesus, falou assim: não pode tirar essa pedra daí. Não pode tirar a pedra por 2 motivos. Primeiro, a pedra é muito pesada, 2.000 quilos mais ou menos, então não dá para tirar a pedra. Depois, está selada com o selo de Roma, não dá para tirar. Ou só com autoridade maior pode romper esse selo. Medo de roubar o corpo de Jesus, né? Selar, selou a pedra. Não pode romper o selo. Aí as irmãzinhas vinham no domingo pela manhã, arrazoando entre si. Uma preocupação exacerbada e desnecessária. Talvez você veio aqui nessa noite, aleluia, e você está tomado por uma preocupação desnecessária. E o Senhor manda lhe dizer, profeticamente: acalma o teu coração, descansa a tua alma. Ele está no controle de todas as coisas. Quem vai nos remover a pedra? Quem vai tirar aquele obstáculo para que a gente preste homenagem, a minha última homenagem ao corpo do Senhor? Aí, pedra enorme, não dá para remover, selada. Aí Deus envia o anjo. Pode não, Não pode remover? Não pode não, porque está selado. O anjo veio
Ele explode a pedra, aleluia, sai e senta sobre ela, porque a autoridade maior não é daqui, aleluia, não tem autoridade de Roma, não tem autoridade dos Estados Unidos, não tem autoridade de Brasil, não é autoridade, aleluia, é celestial, aleluia, vai lá, tira a pedra e senta sobre ela, aleluia, e quando elas chegaram lá, aleluia, a pedra estava removida e o anjo sobre ela. Quem é que vocês estão procurando aí? Estão procurando aquele que vive entre os mortos, ele não está aí, aleluia, até hoje está lá, sobretudo, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Então não quero ensinar Jesus como é que vai ser o seu milagre, não. Deixa ele fazer o milagre. Ora, põe a tua vida no altar e deixa ele fazer o milagre. O pastor falou. Pega o seu problema e fica contando para um e para outro. Para fulano, para Beltrano, para ciclano. Aprende isso de uma vez por toda. Se a pessoa não pode te ajudar, ela não tem que saber da sua dor. Se ela não pode te ajudar, ela não tem que saber a sua dor. É por isso, pastor, que Jesus tinha o grupo dos 500, tinha o grupo dos 12 e tinha o grupo dos 3. Tinha hora que era 500, multidão, 5.000, mas tinha hora que era só 12. Mas tinha hora que os 12 eram muitos. Porque tem gente que não dá para entrar no secreto, na sala da intimidade. Aleluia, não dá para ir lá. Aleluia, quem que vai entrar? Pedro, Tiago e João. Aleluia. E depois disso, no momento que é só ele, sozinho. Aleluia, vem cá, me ajuda, não era ele. E tem momento que tem que ser você e Deus. E encara com a realidade. Quando está o joelho por terra, e o milagre vai acontecer. Para a glória do nome do Senhor. Aí a irmãzinha vai trabalhar. Se ajeita todo dia, cabelinho arrumadinho, vai trabalhar. Mas eu sou, quando eu for me batizar, daquele jeitinho que eu lhe falei, viu? Eu já lhe disse, Jesus, daquele jeitinho, tá? Ela entra no busão aí. Hoje está tudo tranquilo. Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, 40 anos atrás, o Maurício mesmo que ele já morava aqui, descia aqui nessa avenida, uns ônibus que não paravam aqui, não tinha nem terminal, ia direto para o Jabaquara. Mas os ônibus vinham numa velocidade, pastor, que ele chegava a raspar no para-choque aí na curva. Chegava a raspar. É verdade, não é isso, mano? A gente morava lá embaixo, a gente chegava ouvia, raspava, sabe? E aí o ônibus vinha assim, pilhado. Quantas vezes eu ia trabalhar ali no ponto, nesse ponto aí da Puri, eu fazia assim, para o ônibus parar, o motorista fazia assim, tá cheio, dá no carro brasileirão, e subia e ia de caminho afora para Jabaquara. Agora, às vezes, a gente quer ensinar para o senhor como é que ele vai fazer o milagre. Aí vai ela trabalhar, toda arregadinha, entra no ônibus, ela começa a lembrar do culto anterior, de como Deus abençoou, de como Deus encheu, ela vai marcar as irmãs, parece que elas não têm controle, não têm domínio próprio, daqui a pouco ela foi lembrando, da canção, de repente cantou lá, que a mudança em mim fez o meu bom Jesus, o coração dela foi se alegrando, daqui a pouco ela é tomada pela graça de Deus e cheia do Espírito Santo, e alguém grita lá de trás dos motoristas, para o ano que a mulher está louca aqui, o motorista também era Cristo, foi lá para onde era, aleluia, foi tomado pelo Espírito Santo, e aquele ônibus virou Pentecoste só, porque Deus sabe o que faz, e ninguém ensina ele. Ninguém ensina. Calma teu coração. Descansa a tua alma. Aleluia, glória. Porque hoje pode ser esse tempo aqui para você. No versículo 34. Efatar. Pode ser hoje. Esse culto pode ser o tempo da mudança da sua vida. Rogá-lo de colocassem as mãos sobre ele. Ô Senhor, cura esse homem. Mas fala o seguinte, põe as suas mãos sobre a cabeça dele e olha. Põe a mão e olha. Aí Jesus vai lá e pega o camarada pela mão. Vem cá. Eita, Deus lindo, aleluia, glória a Deus.
Porque o homem tem a glória para si, louvado seja eu, bendito seja eu. E a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a ninguém. É dele. É verdade. Aleluia. Acontece um milagre. Oh, Deus. Irmão, milagre é para glorificar a Deus. Aleluia. É verdade, meu Deus. Glorifica Antônio, evangelista. Em Lopes, Celso Lopes. Lopes, né? Professor Bruno. Celso Lopes. E nem o apóstolo fulano, nem o Bertrano. Quer ver uma forma de Deus curar? Que Deus é quase impossível Deus não fazer nada. Porque eu já passei por isso. Você vai orar para uma pessoa enferma, uma imunda. Aí você começa a orar por ela. E um dado momento da oração, não estou ensinando você a orar, não. Você tem a sua intimidade com Deus. Mas isso aqui é comigo. E eu começo na minha oração, em dado momento da oração, eu começo a dizer: para a tua glória, Deus. Para a tua glória, Deus. Para a tua glória. Vem comigo, vamos lá. Para a tua glória, Deus. 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 Vai mais alto, para a tua glória, Deus. Para a tua glória, Deus. Para a tua glória. E aí Deus faz o milagre. Porque não é para a glória de Antônio, não é para a glória de fulano, é para a glória dele. Para a glória dele. Meu Deus, é verdade. Não acontece. Estávamos pregando numa cidade, Quiteranópolis, no interior, no sertão, nos Cariri do Ceará. Culto em praça pública. O outro estava lá de muleta. Vamos orar para os enfermos. Um calor 40 graus de noite, por 21 horas. Torrando de calor. E aí, aquele poeirão batido, seu batido, Deus começa a agir. Daqui a pouco, o milagre da muleta lá no meio da multidão. E começa a glorificar a Deus. No outro dia, não desceram na cidade. É o pastor Antônio que faz? Não. É o pastor Antônio que faz? Não. É Deus para a glória dele. Você precisa aprender isso. Enaltecer, glorificar, magnificar. Aleluia. A majestade do nosso Deus. Põe as mãos sobre eles. Não é assim não. Querer ensinar o quê? Me dá a mão aí, bora sair daqui. Glória a Deus. E tira o homem, a Bíblia diz, de entre a multidão. É para pôr a mão, é? Tá, então eu vou botar só o dedo. Aí Jesus vai lá e põe os dedos. Põe os dedos. Glória a Deus. Aleluia. Os dedos nos ouvidos, cuspiu, tocou-lhe a língua, e levantando os olhos aos céus, suspirou. E esse suspiro aqui era mais ou menos assim, como se ele estivesse entendendo a dor, o sofrimento daquele indivíduo. Né? Não era de, é difícil por esse homem, cansado de. Não! Era entendendo, porque Jesus tinha essa capacidade. Jesus não é como os homens dos dias atuais, muitos dos líderes hoje. É por isso que, quando mataram João Batista, decapitaram João Batista, os discípulos foram lá e noticiaram a ele. E a Bíblia diz que ele saiu dali. Porque ele sabia que não era a hora dele. Ele podia falar, eu sou Jesus, eu sou. Não, ele saiu, entrou em estado de luto. E o luto tem 5 fases. Ele saiu dali, e a Bíblia diz que ele foi buscar um lugar tranquilo, um lugar deserto, um lugar que ele pudesse descansar, viver aquele momento de dor. Era seu primo, que havia sido decapitado por causa da palavra. E aí ele vai e fica num lugar isolado. E a multidão, a Bíblia diz que a multidão descobre que havia feito a travessia náutica, e eles fazem um percurso a pé. E quando eles chegam do outro lado, aleluia, que a multidão foi alvoroçada, os discípulos começaram a dissipar a multidão. Não é que hoje não vai lutar para ninguém. Hoje não tem cura, hoje não tem milagre, hoje não tem sermão, hoje não tem paz, voltem para casa de vocês. Aí a Bíblia diz que ele levantando, olha só o que diz, ele levantando, ele viu
a necessidade deles. Depois ele sentiu. Ele viu, sentiu e curou-os daquelas enfermidades. Primeiro ele chamou a multidão, não ouviu a voz do discípulo, porque o discípulo não tinha nada para dar para ele. Naquele momento, o discípulo estava com um estorvo. Mas quando Jesus levanta, a Bíblia diz que Jesus vê, sente e age a favor daquela multidão. Ele vê o sofrimento. E é mais ou menos aqui, ele sente a aflição. E aquele homem suspira. E Jesus suspira fundo. Suspirou. E ele disse: Efatá. Que palavra é essa? Essa palavra só existe aqui. Não tem nenhum outro lugar na Bíblia. Só está aqui. E não é uma palavra comum. Porque ela não é hebraica e ela não é grega. Essa palavra é aramaica. E Jesus usa, né, uma palavra que fazia parte do vocabulário deles naquele momento. E ele usa essa palavra. No entanto, vocês percebem que ele vai usar o tato para curar esse homem. Ele não poderia só falar, mas o homem era surdo. Não ia ouvir. Aí ele vai lá e toca. Aleluia. Tem coisas que apenas um problema resolve. Mas tem coisas que você tem que estar junto, você tem que sentir o toque dele. Você tem que sentir o mover, o agir do Senhor, a luz sobre a tua vida. E é por isso que ele se levanta e diz: Efatá, isto é, abre-te. E aí eu não sei o que é que está travado na sua vida. O que é que não tem dado certo? O que está fechado, preso? E você luta de um lado, você se permeia do outro, não vai, não dá certo, não funciona. Aleluia! Né? Corre, mas muitas vezes parece que está mais ou menos como a síndrome da tartaruga. É muito esforço e pouco movimento. Já viu como é? Esforço, mas não move quase nada. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: abre-te. Aleluia. E ele vai curar a visão desse homem para que ele possa ver além da naturalidade. Os nossos olhos precisam ser abertos para que a gente possa enxergar além do natural, além da crise, além da adversidade, além do obstáculo, além da voz cética que não consegue acreditar quando você acredita. Alguém pode ter dito para você de novo: vai lá naquela igreja. Vai lá hoje de novo. Mas você está aqui, você não ouviu aquela voz cética. Aleluia, Deus vai honrar a tua fé nesta noite. Aleluia, você ouviu a voz do Espírito Santo e se moveu no teu lugar para vir a esta casa. E Deus não vai permitir que você saia daqui do mesmo jeito. Aleluia, algo de Deus há de acontecer na tua vida. E se você recebe essa palavra, aplaude o nome do Senhor com alegria e muita força. Ele merece toda a honra e toda a glória. Abre-te. E os olhos do homem se abrem. Mas não é só os olhos. Ele não consegue falar. E Jesus dirige a palavra também nesse contexto. E é isso que a gente precisa. A igreja de hoje, essa igreja dessa fase pós-pandemia, está numa situação de distanciamento de Deus muito intenso. Muito intenso. As pessoas estão numa naturalidade, estão levando as coisas todas de forma natural. Sabe, o espiritual parece que está sendo suplantado. As pessoas querem viver sabe, dentro daquilo que elas conseguem apalpar. Não, amados, Deus tem algo novo para fazer na sua vida, que pode ultrapassar esse limite da naturalidade, que pode te levar para uma nova fase, para um outro patamar. Você precisa acreditar na palavra do Senhor. Você precisa mergulhar aqui, viver isso aqui, porque por ela, pela palavra de Deus, como foi dito aqui, palavra e oração e palavra. É vigília esses dias aí, né? E vai ter a vigília. Nós fizemos semana passada ou 3 horas.
Semana atrasada, vigília na igreja. Tem que ter oração. Tem que ter vida no altar. Aleluia. Se não tiver oração, não vai funcionar. Vai ficar patinando, vai ficar na mesmice. Tem que avançar. Aleluia. Com os joelhos no chão, com a leitura da palavra de Deus. Eu elegi um salmo. Eu não vou revelar para vocês, porque também não revelei nem lá na igreja. Pastor, dá um salmo que você está lendo todo dia. Todo dia. Eu leio os 3, 4 ou 5 capítulos da Bíblia que faz parte do nosso cronograma e leio um salmo. Todo dia eu leio esse salmo. Todo dia eu leio esse salmo. E a palavra, parece que quando eu abro, né, o livro do salmo para ler isso logo cedinho, 5h30, 6 horas da manhã, quando eu estou lendo esse salmo, parece que a palavra cria vida, parece que aquela letra, aquela sílaba, aquela palavra, aquela frase cria vida. E aquilo vem entrando, vai, sabe, parece que vai montando. Palavra de Deus. A gente precisa lutar para ela. Aleluia, a gente precisa mergulhar nela, entendê-la. Aleluia, buscar compreender esta revelação escrita para nós. Aleluia, nós estamos sim em um tempo, em uma época em que a igreja está passando por uma oscilação. Aleluia, mas Deus sempre teve os seus remanescentes de pé e não vai cair. Aleluia, o Coliseu não derrubou a igreja. Aleluia, os leões não derrubaram a igreja. E nós vamos avançar para a glória do nome do Senhor. Quando eu estive na Itália, eu fui lá visitar o Coliseu. E só que você chegar na frente daquele buraco enorme, lá de onde saíram os leões, você já estremece. Os leões saíram furiosos contra os irmãos. Eu não quero ver. Tem um hino que diz, eu queria ver. Eu não queria ver. Eu estive num lugar onde queimaram vivo Jerônimo Savonarola. Puseram ele na fogueira, e queimaram. Tempos depois, a igreja pediu desculpa, pediu perdão por ter matado ele, ali martirizado ele. Mas eu não queria ver isso de novo. Eu não queria ver a chama ardendo nos meus irmãos. Eu não queria ver, aleluia, os leões destroçando criancinhas. Eu não queria ver. Para mim, esse hino não dá para cantar. Como outros vê por aí. Não, eu não queria ver. Mas eles, naquela época, eles não arredaram da fé. Eles não abriam mão da convicção de salvação. Eles não desistiam de Cristo. Como hoje a gente desiste com tanta facilidade. Mas o pastor passou pelo lado de cá, era para ele ter passado pelo lado de cá para falar comigo. Ele não falou, eu não volto nunca mais na Ebenezer. Esqueceu de falar meu nome no grupo no dia do meu aniversário. Nunca mais eu volto na igreja. Que evangelho é esse, irmãos? Que cristianismo é este? Aleluia, que a gente precisa de toda hora estar sendo paparicado para avançar na fé. Meu Deus. Aleluia! Este homem aqui está em situação, aleluia, de sofrimento e dor. Aleluia, Jesus vai lá e alivia aquele sofrimento e diz para ele: fala nada. Não fala nada para ninguém que eu digo por ele. Sai daqui nesse secreto que eu lhe trouxe, que eu não deixei você no meio da multidão. Vai, não fala nada. Irmão, foi a mesma coisa dizer fala. Porque Jesus abriu a boca dele para quê? Para ele dar glória, para ele glorificar, para ele louvar, para ele adorar, para ele enaltecer o nome do Senhor. Ele sai do secreto, glorificando a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu era mudo, agora eu falo. Eu era cego, agora eu estou vendo. Levantar na minha vida e na sua vida também, na noite de hoje. Essa é essa palavra para a glória do nome do Senhor. Ele não aceitou ficar no anonimato. Senão agora eu sou crente e eu vou glorificar a Deus. Eu vou enaltecer o nome do Senhor. Pai, se foi chamado. Você está aqui é para isso. A cura, a libertação que você está buscando é bênção de Deus para a sua vida, mas você está aqui para glorificar a Deus. Você foi chamado para isso, essa igreja, ela está com
Senhor seja enaltecido através das nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Escuta um negócio aqui para vocês rapidinho. Pastor Celso, ele não falou ao lado, mas já vai ser feriado de novo. Esse ano é que tem mais feriado. Fui buscar o menino na escola. Amanhã não tem aula. Eu falei, como assim? Não teve aula já? Terça, segunda e terça. Só teve 2 dias, não vai ter novo, não vai ter. Semana que vem já é feriado de novo. Daqui a pouco começa o negócio de futebol, para tudo. Daqui a pouco começa o negócio de política, para tudo. Vigia. Esse ano aí, quem ficar confiando nesse negócio das letras F, férias, feriado, folga, não vai fazer nada. Porque o ano é para isso. Mas o pastor sabe que não falou para mim horário, não. Não, vai pegar aí. Vamos parar. Bom, um dia eu fui pregar, fui convidado para pregar numa cidade, talvez alguém aqui a conheça, no Recôncavo Baiano. Pô, eu falei do Cariri, agora, do Ceará, agora não é conversa de pregador, não, hein? Isso é coisa que eu vivi na minha jornada. É? Aleluia, Jesus. Uma cidadezinha chamada Ibutiama. Alguém conhece Ibutiama, Bahia? Lá no sertãozinho. E o São Francisco corre, vai embora. E era muito longe da cidade. Aí eu tinha que viajar até Salvador, pegar um voo até Salvador, e lá pegar um ônibus, 8 horas, para chegar nesse lugar. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, vai mais cedo. Tu vai pregar, não sabe quanto domingo, mas chega cedo, está. Aí eu digo, rapaz, Aí consegui agitar a agenda, os compromissos, liguei para lá. Cheguei lá sexta-feira, saí daqui umas 6 e pouca da manhã, cheguei lá umas quase 7 horas da noite. Cansado, fatigado. Aí eu estava hospedado lá no lugar onde os irmãos arrumaram lá para me ajeitar. Daqui a pouco chegou na porta, pastor, do pai lá. Mas rapaz, será que alguém me conhece aqui? Aí eu, pois não, olha, o pastor mandou vir aqui avisar o senhor que vai ter um culto lá na roça daqui a pouco. E se o senhor quiser ir, ele mandou o senhor se ajeitar que já está passando aqui. Aí cansado, o dia inteiro naquele ônibus, 8 horas, 9 horas naquele ônibus, sabe, na fadiga. Mas aí o Espírito Santo me deu uma energia, uma coisa assim maravilhosa, tal como deu para aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, embora. Que hora que é agora? Vambora! Daqui a pouco o mundo passou e toma. Estrada de terra, poeirão, tatu passar, aí vambora. Chegamos lá nesse lugarzinho, mãe, pastor Helene, não é conversa de pregador, chinelo de dedo e a maioria nem chinelo tinha. Mas pensa num culto, que os irmãos, sabe? Verdade, irmão, verdade, parece que eu estou vivendo aquilo, ó, vem lá. Aí aquele mundo glorificando a Deus, que sabe, louvando ao Senhor com corrida, a cabeça volta, e a glória de Deus se manifestando, e o Senhor operando. Aí terminou tudo, depois da pregação, Deus salva pelo menos 6 pessoas aceitou Jesus como Salvador, cura, libertação. Bora, pastor, bora voltar para a cidade, bora. Aí montamos no carro e vamos embora. 11h15 mais ou menos, estamos chegando na cidade, cansado. Carro na lona. Aí, vamos parar para comer alguma coisinha aqui, pastor, antes de o senhor ir descansar, como muito, embora. Na frente do restaurante. Aí chega 3 horas. Pastor, a gente tem um grupo de oração aqui, interdenominacional. Lá tem Batista, Deus é amor, Brasil para Cristo, todas as igrejas, só jovens que estão lá. E eles mandaram perguntar se o senhor não quer ir lá pregar um palavra para nós, pastor. Por quê? O grupo é só de sexta passada. E o senhor não vai embora, na segunda não vai dar tempo. Então, eu nem quando que eles vêm embora. Ele acabou da palavra, não dá nem buscar o senhor, já está na hora da palavra. Aí eu olhei para o irmão, olhei para o restaurante, peguei a minha Bíblia e eu moro. Saí andando com aqueles jovens lá. Irmãos, aí Deus naquela noite me deu uma palavra. Aquela veio do céu, aquela não tinha preparado. E eu preguei sobre saudade de Sião. Saudade de Sião. Né? Junto ao rio queimar, aquela coisa toda. E Deus, de repente, foi um momento de orar. Eu olhei para uma jovem. Ela se destacou na multidão e ela disse: olhem pelo meu pai, olhem pela minha mãe, olhem pelos meus irmãos. E ela tinha um olhar diferente, um olhar angelical, não era daqui, não era um olhar terreno. E eu preguei para aquela igreja a mensagem do Senhor, e o meu tema foi saudade de Sião. E eu não entendia
sábado, naquela igreja, Assembleia de Deus, Ministério de uma mulher lá naquela cidade, Alemanha de Botiana, e a jovem pregava na igreja dela. A jovem pregava na igreja dela. Quando eu terminei a vigília, eu voltei lá no meu hospedado, tinha um sanduíche, foi o meu jantar, foi o meu almoço, mas eu comi aquilo, sabe, e dormi o sono dos justos, descansado. No outro dia eu estou pregando, a jovem pregava, ela pregava na igreja dela, o Brasil para Cristo naquela cidade. Enquanto aquela menina pregava, pastor, com o microfone na mão, ela começa a glorificar a Deus, os céus se abrem e o Senhor volta para aquela menina pregando no culto. Ela ali no culto cai e vai para a eternidade. Aí eu entendi por que o Espírito Santo me mandou ir um dia antes. Você tem que ser sensível. Efatar. Deus quer abrir a sua audição para você passar a ouvir a voz do Espírito Santo. Para você passar a ouvir o Senhor falar no teu coração. Aleluia, você vem agora no oferta de Deus. Aleluia. Aí sou terra. Aí eu entendi por que eu tive que ir um dia antes. Não era para descansar, não. É porque tinha uma missão a ser feita. Porque aquela menina, enquanto ela tomava naquele altar, ela ganhou aquela cidade, ela ganhou aquela igreja, ela ganhou a família dela para Cristo, e o marido dela, pastor, saudade desse ano. Eu fui um dia antes, só para dizer para ela qual era a mensagem que devia ser pregada, a sua última pregação. E eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, pastora, eu vou encontrar aquela jovem, e ela vai me dizer, pastora, a minha quantos pregadores, a minha não teria deixado de entrar naquele restaurante. Quantos pregadores, a minha teria virado as costas para nós, mas o Senhor foi pregar a palavra, e Deus mudou a minha família. Eu coloquei essa história no meu livro. Mais de Deus e menos o homem. Porque o Evangelho tem que ser isso. O Evangelho tem que ser cristocêntrico. O Evangelho não é antropocêntrico, não é centrado em Antônio. O Evangelho tem que ser centrado em Cristo. É o nome dele que tem que aparecer. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. E quando nós aprendemos isso, Deus vai fazer muito mais em nós e através de nós. Concluo aqui, gente. O tempo já foi. O pastor falou que depois é que o pastor ninguém ia começar o culto, começar a cantar e tal. É depois da pregação. Segura aí. Termina aqui. Isso é verdade. Eu ensinei para os meus alunos de homilia, ensinei no autor que vocês falaram que vai terminar, termine mesmo. Então, eu tenho que ser exemplo. Aqui, ó. O verso 36. E ordenou que ninguém dissesse, mas quanto mais muito proibia, tanto mais o divulgar. E admirando sobremaneira dizia, tudo faz. Aleluia, glória a Deus. Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada. Pastor, mas por que eu estou passando nesse momento? Eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida, nessa minha trajetória cristã. Eu completo 40 anos de fé cristã agora, no dia 17 de julho. 17 de julho de 1986, eu recebi a Cristo como meu Salvador. No dia 11 de dezembro daquele mesmo ano, fui batizado no Espírito Santo. No dia 27 de março do ano seguinte, fui batizado nas águas. E daí, veio uma jornada ministerial, a noite que o Senhor veio nos dando graça de lá para cá. Mas preste atenção. A cada momento, a cada instante, que você passa por uma situação adversa, eu aprendi ao longo dessa minha caminhada, que Deus não prova ninguém aleatoriamente. Deus não nos prova, assim, hoje eu vou jogar um raio na cabeça daquele abençoado. Só para testar ele, para ver ele se virar. Não. Quando você passa por uma prova, e essa prova é permitida por Deus, não é aquela que você vai provocar, porque tem horas que a gente vai cutucar o cão com vara curta. Aí tem que sofrer as consequências. Mas quando é uma prova que é permitida por Deus, essa prova, no mínimo, ela tem caráter pedagógico. Ela vem para nos ensinar a promover, a crescer, seguir o próximo passo. Então que Deus nos abençoe. Que assim como este homem foi curado, não fique esperando ser curado do mesmo jeito que o outro foi, liberto do mesmo que o outro foi. Deus pode ter uma forma toda especial para te curar, para te libertar. Pastor, lembra através da água, que seja. Através da água, lembra através da chave, que seja. Não tem problema. Mas ele quer te curar.
Aleluia! Não fica preocupado com o método do outro, com o modo do outro. Não é esse aqui não é linha de produção. Todo mundo igual, roboticamente. Não. O Espírito Santo, ele age como ele quer. Ele abençoa. E nessa noite ele nos faz aqui para transmitir a você esta palavra. Evatar. Abre-te. Abre meu coração. Que Deus vai fazer um mundo na sua vida. Tal como você ainda não percebeu. Que a graça de Deus permaneça manifesta sobre as nossas vidas. Eu quero convidá-los para orarmos ao Senhor. Aleluia. Falarmos com Deus em gratidão por essa palavra. Aleluia, que Ele nos concede. E depois eu devolvo aqui a palavra a quem direito para a gente continuar um culto um pouquinho mais. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Oh, aleluia. Oh, glórias. Que Deus venha agir na sua vida, meu irmão. Deus venha agir na sua vida. E que nessa noite você saia daqui e possa dar sua vitória. Você possa, quando você vier receber a oração da fé, a oração do cura, de milagres, pastor vai fazer, olha sobre a sua vida, que você possa ouvir a voz de Jesus falando contigo. Evatar. Evatar. Se a situação for difícil, ele vai, aleluia, repetir o teu coração, o teu tempo de abrir. Aleluia, se estiver fechado, ele vai abrir. Aleluia, tem que realizar, tem que limpar, ele vai abrir e ele vai ficar da vitória. Aleluia, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e bendicemos, Senhor. Magnificamos o teu nome.